E começamos mais um De Mãe para Mãe. Hoje uma história muito especial de uma mãe que vocês vão adorar conhecer ela. Hoje vamos receber a Valquíria. E hoje estamos aqui no Mave TV, recebendo uma mãe maravilhosa que vai ter uma história tão bonita para contar. E também com o oferecimento dos nossos patrocinadores, a Visual, que vai embelezar ainda mais a nossa convidada, a Floricultura da Claudete, que deixa nossos ambientes mais floridos, e a Empório Baquião, que tem lá, né, os petiscos, vinhos maravilhosos, que está aí patrocinando o nosso programa. Agradecer a vocês por estar com a gente. Valquíria, eu não conhecia a história da Valquíria. Eu conheço a Valquíria, a pessoa, como ela é, né? Sempre alegre, sempre feliz. Mas eu não conhecia a história dela. E eu falo que às vezes tem muita gente que não sabe os pormenores que essa mulher já passou. Então eu quero te agradecer por ter aceitado o convite assim, tão pronta, né, Valquíria? Eu chamei, ela falou assim, vou assim, tão calma. Eu falei, ai, que bom. É tão bom quando a pessoa aceita de coração tão rápido. A gente às vezes até resiste, né? Eu já resisti muitas vezes em falar sobre essa história, mas é importante a gente contar a experiência da gente para dar força para outras pessoas, para mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? E que acontece com todo mundo, a gente não é o primeiro, nem vai ser o último, né? E a gente não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém, então assim, Deus capacita, fortalece e a gente passa pelo que a gente precisa de passar. É só um processo, é só uma evolução da gente aqui na Terra, né? Eu fico feliz com o convite, estou à disposição. Espero, né, que a minha história sirva para orientar outras pessoas que passam pelas mesmas situações. Estou à disposição. Eu fico feliz de ter aceitado. Mas antes de contar a tua história, vamos falar um pouquinho da Valquíria. Quem é a Valquíria? Filha de quem? Morou na onde? Mas acho que você morou a vida inteira na roça, né? Na roça. Eu sou aquele negócio, né? Tenho um umbigo enterrado lá na roça. Sou a Valquíria, né? Eu sou filha do Vitório com a Odila, o Vitorão, que todo mundo conhece. A minha mãe é um pouco mais reservada. Eu fui nascida e criada na Divisa, fiquei lá 33 anos. E depois eu mudei para o bairro Serra, que é bem pertinho da Divisa. Trabalho no PSF, o PSF hoje da Serra. É um serviço que eu trabalho há 25 anos já. Sou agente comunitária de saúde. Eu estudei na área de agricultura, mas caí na área da saúde porque eu pedia muita orientação de Deus. Na época eu vim trabalhar na saúde, não entendi muito bem o porquê, mas hoje eu percebo, né, que foi uma missão que Deus me deu. Gosto muito dessa área, né? Depois que eu mudei para a Serra, que eu deixei a Divisa, o meu lugarzinho de uma vida toda que eu amo de paixão, os meus vizinhos, os meus amigos, fui morar na Serra, que é um lugar que eu também amo demais da conta, né? Eu me casei, né? E lá eu vivo até hoje. Hoje, coincidentemente, no começo eu trabalhava no PSF da Petúnia e hoje eu tenho um PSF perto da minha casa, trabalho lá pertinho, né? Tenho 2 filhas, a Antônia e a Maria Eugênia. Sou casada com o Eriel, uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tenho 3 irmãos, a Mônica, que mora em Bom Jesus da Penha, o Tadeu, que mora aqui em Nova Resende, ele é casado com a Taliane, eu tenho 2 sobrinhas, a Arielle e a Elisa, 2 amores da minha vida, né? E a Rosana, minha irmã, a mais nova, né? Que namora com o Reginho há alguns 20 aninhos. Vai estar doida de casar, viu, Rosana? É nóis. Olha nós embustando na vida da outra. Mas, assim, essa é a minha vida, tô ali, né? Sou católica, participo muito da igreja, sou muito comunicativa, todo mundo me conhece, né? Passo por vários processos de vida aí e tô aqui na evolução, aprendendo, né? E é isso sobre a minha vida, assim, num resumo, né? A Valquíria do Vitorão, que virou do Eriel agora, mãe da Antônia e da Maria Eugênia. Graças a Deus. E quando você era mais nova, você sempre teve vontade de ser mãe? Sempre. Patrícia, eu sempre fui muito tranquila na minha vida. Meu pai com a minha mãe sempre foi muito bom, né? Assim, eles sempre foram muito de conversar muito. Meu pai
é tão engraçado que ele é uma pessoa extremamente tradicional, né? Aquele homem que usa a mesma calça a vida inteira, a mesma camisa, o mesmo calçado, né? Não usa nenhum acessório, mas de uma cabeça muito aberta, que acompanhou a evolução, né? E a minha mãe, uma mulher, assim, de um coração extremo, amoroso demais da conta, né? Então, eu sempre, assim, fui muito tranquila, né? Eles sempre me educaram muito e aprendi a trabalhar desde cedo. E desde o primeiro namorado que eu tive, a minha intenção sempre foi me casar, construir uma família, ter um lar, ser mãe, né? E só que o percurso não é bem desse jeito. Eu falo que quando do jeito, Deus escreve de outro, né? Exatamente. Quando você coloca na mão de Deus, você precisa muito confiar, né? É justamente aquilo. Porque você coloca na mão de Deus, mas você quer do teu jeito, né? Então, eu sempre pensando, né, assim, em ter uma família, mas tô namorando e não vira, tô namorando e não vira. Como assim, né? O que justifica isso? Mas a gente, depois, com o passar do tempo, a gente percebe, né? Mas na hora que tá vivendo, a gente pensa, oh meu Deus, não vai desenrolar, não? A gente não vê, né? Eu falo que eu tive vários namoros, a gente conversando antes até eu falei sobre isso, né? Eu tive vários namorados sérios, alguns rolos e outros namoros de pouco tempo, namoros de muito tempo, e nada engajava para um casamento, né? Para uma coisa próspera. E aí, num certo momento da minha vida, né, eu trabalhando já, eu fui fazer visita para uma pessoa muito especial na minha vida, que foi minha professora na escola, a dona Tereza, do Dito, né? E chegando lá, me lembro como se fosse hoje, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu comentei com ela, né, que eu tava triste porque não tinha dado certo aquele relacionamento que eu tava tão empenhada. E ela falou pra mim, você quer mesmo? Eu lembro que ela tava fazendo rosquinha assim, num balcão. Ela parou e falou, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Ela falou assim, pede pra Deus. Deus sabe o que é bom pra gente, mas pede com o coração, que Ele vai encaminhar. E eu saí da casa dela, naquele momento eu saí em oração. E durante 3 anos eu pedi incansavelmente. Uns 3 anos. 3 anos. É que é o tempo de Deus, né? 3 anos. Na verdade, desde sempre, né? Estava nas mãos de Deus, mas que eu empenhei e pus o joelho no chão, foi a partir daí. E eu lembro que eu saí da casa dela, subi na moto para ir numa próxima casa, né? E eu já falei com Jesus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, eu quero te pedir que o Senhor encaminhe para mim uma pessoa que venha pelas suas mãos, não pelas minhas, né? Que seja uma escolha sua. E interessante, Patrícia, que nas minhas orações eu sempre pedi para Deus, eu te peço, Senhor, não importa o jeito que essa pessoa venha, não importa. Quando a gente fala não importa, a gente pensa feio, bonito, rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, a gente pensa assim. E de repente você ser uma pessoa com deficiência, né? Meu companheiro, ele é surdo, ele não fala, né? E eu não tinha pensado nisso o dia que eu falei isso, né? Mas eu me lembro que quando a gente deu o primeiro beijo, né? Eu tive a certeza que era ele. A certeza desse dia em diante nunca mais eu pedi. Eu só agradeci. Teve uma festa na cidade, né? E eu morria de vontade de ser candidata à rainha, né? Da festa. Mas eu já estava aí com 27 anos de idade, né? E fora do padrão totalmente, né? 110 quilos. E aquela moçada da cidade, 17 anos, corpinho, né? Todo mundo queria ser candidato. E eu não sei o que aconteceu, que o pessoal da associação ficou sabendo, os cavaleiros vieram atrás de mim, e eu empolguei, entrei. E eu estava em todo esse processo de ser candidata à rainha, né? E naquilo faz maquiagem, compra roupa, desfila, né? Eu queria participar daquele momento, foi muito bom, muito gostoso. Não entrei com o intuito de ganhar de jeito nenhum, né? Eu sabia, né? Mas eu queria participar. E naquela época, né? Acontecendo tudo aquilo, né? Eu conheci o Ariel. Ele veio para a festa, né? Eu já tinha visto ele numa outra ocasião. Mas você eu sabia que ele... Eu tinha visto que ele era deficiente, mas eu não cheguei perto, não conversei nem nada, né?
E aí, eu chego, nessa ocasião, eu chego perto dele, né? E ele falou pra mim que era pra me esperar, que ele ia lá buscar um tambor de água. E eu já falei, nossa. E aí eu fiquei lá naquele lugar, ele foi e buscou. E na hora que ele chegou, ele pôs o braço no meu pescoço, naturalmente, como se a gente já se conhecesse, né? E dali um pouquinho, ele falou assim pra mim, vamos ali conversar. E eu pensei, vamos, ué, né? Vamos. Tipo, olha que jeito. Né? Aí chegou lá, eu entendi, né, que não é conversar, né? É assim, as coisas são naturais, né? Quando é por Deus, é natural. E aí ele me pediu um beijo, eu beijei, e ele pediu meu número de telefone, e aí eu fiquei em dúvida. Eu falo que é aquilo, né? Você não confia de verdade, você fica em dúvida com tanta coisa. Será que Deus tá... É isso mesmo, né? Nossa, será que chegou a hora? Aí eu dei meu número de telefone e falei assim, gente, mas esse moço vai ligar pra mim? Ele não escuta, né? Como é que vai falar Ele comigo? pegou o número do meu telefone, ele morava em Alterosa na época, né? E aí ele foi, né, conversando, gesticulando, eu tentando entender. E eu fiquei lá mais um pouco, né? E quando eu fui sair, na hora que eu subi na moto, né? Ele pegou e ele solta alguns sons, né? Ele deu um grito, deu um grito, né? Aí eu olhei pra trás, ele pegou e fez assim, com o coração, como se ele estivesse me dando de presente, né? Aqui eu arrepio de contar. Naquele momento, eu tive toda a certeza do mundo que era ele que Deus tinha me mandado, né? Não estava apaixonada, nada disso, mas eu tive certeza absoluta. Lembro que no outro dia eu falei, pai, eu conheci o amor da minha vida, meu futuro marido. Ele falou, tá doido. Não fartava mais nada. Falei, pai, ele é surdo e mudo. Ele falou, nossa, agora não farta mais nada mesmo. E aí a gente começou a namorar, né? Nesse processo do namoro. Ele morava em Alterosa, ele passou a vir para Nova Resende todos os finais de semana. E ele vinha de carona, ele vinha de ônibus, ele chegou a vir a pé de Conceição Aparecida para cá. Até um certo momento que ele vem para ajudar meu pai, meu irmão na colheita de café. Ficou morando lá com os meus pais, a gente não vivia junto, mas morava na mesma casa que a gente, né? E de repente, assim, a gente resolveu casar, porque um vizinho meu convidou a gente para morar na casa dele, eu não queria ir, né, sem me casar. E a gente recebeu uma bênção, né? A gente resolveu oficializar o nosso relacionamento, né? E aí foi assim, tudo com muita oração. Confesso para você que quando eu me casei com ele, eu não amava de todo o meu coração, né? Mas eu tinha certeza que era de Deus. Então, assim, eu me joguei, porque eu sabia que era por Deus. E se era por Deus, não tinha como dar errado, né? Então, mesmo no meio de tanta dúvida, né? Eu fui. E depois eu vi o que realmente é o amor, né? Na convivência, no dia a dia, com os problemas, né? E as coisas foram acontecendo, né? E aí, depois que a gente foi morar junto, foi viver junto, né? Depois do casamento, veio a vontade, né? Que eu sempre tive de ser mãe. Eu me casei com 32 anos, né? Eu não estava jovem mais, a mulher tem o prazo de validade, né? E a gente começou a planejar. Eu quis esperar um pouco, porque tem todo aquele momento, né? Quando a gente casa é tudo muito diferente, muito conturbado, né? E você tem que adaptar a nova rotina. Exatamente, conturbado. Eu lembro que eu saí da casa dos meus pais, fui morar em uma outra casa, a gente foi assaltado. O Eriel sofreu muito com esse assalto, porque depois ele não conseguia dormir direito, né? E aí, depois desse assalto, a gente acaba voltando para a casa dos meus pais, aumenta a casa dos meus pais, hoje a gente mora todo mundo junto, né? Então, depois desse processo de 1 ano de casamento, a gente já começou a pedir em oração. Então, a gente sempre deitava junto, né? E fazia a nossa oração para Deus abençoar a gente com um filho, né? E a gente sempre tem o hábito de deitar junto, né? Eu seguro na mão dele. E a gente eu faço a minha oração, né? E ele aperta a minha mão, ele faz do jeito dele, eu faço a minha, mas sempre é uma oração juntos. Então, naquele momento, a gente fazia a oração e, né, eu engravidei rápido, né? Quando foi começo de 2014, eu engravidei. Foi uma bênção muito grande, né? E eu fiquei muito feliz, assim...
Eu me lembro assim que eu queria contar para tudo e para todos daquela gestação e ele ficou muito feliz, né? Eu lembro que a gente, assim, ficou todo bobo com aquilo, né, da gestação. Acompanhei minha gestação aqui em Nova Resende. A gente descobriu que seria uma menina. Eu já estava quase de 6 meses, né? Nós decidimos, o nome dela é Antônia. Acho lindo. Né? Lindo. Antônia Vitória. Eu quis homenagear meu pai com esse nome de Vitória, porque meu pai é Vitório, né? Então, assim... E Antônia, por conta da minha avó, mãe da minha mãe, que eu não conheci, porque minha mãe ficou órfã com 9 anos de idade. Mas foi uma maneira de honrar ela, né? E eu quis colocar na minha filha e eu acho lindo também. E aí nasceu a Antônia, né? O nascimento da Antônia foi uma coisa assim... O dia do nascimento dela, como eu te disse antes da gente entrar aqui, né? O primeiro filho a gente planeja muito, Nossa. né? Então, assim, foi tão engraçado, porque como era a minha primeira filha, né? Você planeja tudo e não sai nada do jeito que a gente planeja, né? Eu pensava assim, é de 3 em 3 horas que mama, né? Quando vê, chega aquela enfermeira, eu toda descabelada, né? Dando aquele neném pra mamar. Eu falei, mas como assim? Nasceu, já tá com fome, né? 3 em 3 horas? É 1 em 1 hora, meia hora, a hora que quer, daquele jeito. Levei as roupinhas, nada daquele jeito. E a Antônia nasceu aqui em Nova Resende, né? Eu fiz o pré-natal aqui, ela nasceu em Nova Resende. E ela nasceu naquela época, né? Segundo os ultrassons, a conta do médico, com 38 semanas e 5 dias. E ela nasceu... Pequenininha, né? E assim, o nascimento foi tranquilo? Foi tranquilo, foi cesariana, né? Eu queria muito parto normal, mas não evoluía, né? E pela idade, eu sou hipertensa, obesidade, ele achou melhor a gente fazer cesariana. Marcou a cesariana, mas o psicológico do ser humano aqui é tão forte, né? Que eu entrei em trabalho de parto, mas eu não tive dilatação. Das duas... Ele marca a cesariana, eu vou, chego lá, eu entro em trabalho de parto, né? Foi assim, as duas também. De tanto que o meu psicológico, assim, é forte, né? E a Antônia nasce, um mulherzão grande, né? Com uma bebezinha de 42 centímetros. 42 centímetros é pouco mais de uma régua, né? 2,250 kg. Um cisquinho de gente. Um cisquinho muito piquitita, né? E naquela empolgação, eu com aquele nenenzinho muito pequenininho, né? O Eriel ficou assim, muito ansioso com o nascimento dela. Me lembro que na noite que ela foi nascer, ele tinha muito medo de roubar a criança, né, no hospital, porque ele assiste televisão, ele entende tudo, né? E aí ele falou pro médico que ele não ia embora, que ele ia dormir. Mas a acompanhante, na época, tinha que ser mulher. E ele falou que não ia embora, que ele ia dormir na porta do hospital. Sai o médico pra ir embora, tá o Eriel na porta do hospital. Conclusão, dorme o Eriel e a acompanhante, porque ele não ia embora, né? Com medo de trocar, roubar a minha menina, né? A gente ficou no hospital e ela teve alta. 3 dias depois eu fui pra casa. E em casa, eu percebia que ela mamava pouco, chorava muito, mas muito mesmo, né? E não estava evoluindo, aquilo não estava evoluindo. Quando ele começou com uma febre, já procurei, né, o médico, e o médico diagnosticou que ela estava com uma pneumonia. Na época, né, eu tinha procurado um médico particular, eu não consegui de outra forma. E a gente foi para Muzambinho, internou ela em Muzambinho. E o negócio agravou lá, essa pneumonia, né? Ela perdeu muito peso, ela voltou para 1,9 kg, porque ela não estava conseguindo mamar, e com pneumonia, muito antibiótico, muita coisa, né? E foi um período muito difícil essa internação, porque ela não estava respondendo bem ao tratamento. Lá internada com a Antônia, porque de que ela nasce até a gente ter esse diagnóstico dessa pneumonia, eu pesada, né, na correria, cuidando, a minha cesariana zangou. E na hora que ela deu uma estabilizada, né, que eu coloco ela no berço, que ela foi dormir, porque ela já tinha aí umas 3 noites que não dormia, só chorando.
eu fui sentar na cama. Na hora que eu coloco a mão na cama pra sentar assim, a minha cesariana vazou, né? Eu apavorei naquele momento, aí eu chamei o pronto-socorro, veio, era normal, né? A gente que é obeso, junta esse seroma mesmo, então vazar é até bom, né? Vazar até bom. Aí eles me curaram, tudo. A partir desse momento, eles autorizou e uma acompanhante para me ajudar, né? Não faltou acompanhante na época, né? Ficou um monte de gente, um monte de gente me ajudar. E a gente ficou lá em Muzambinho, acompanhando esse processo da pneumonia. Quando, graças a Deus, né, ela começou a responder, Deus foi muito misericordioso, porque o médico realmente teve um dia que 3 horas da manhã ele estava lá comigo, né? Ele falava assim, ó, a gente precisava transferir. Muito novinha, né? Mas eu tô com medo de transferir, isso é pior, né? Eu tô fazendo o que eu posso, mas eu não garanto. Então foi assim, um período bem conturbado. Tudo bem. Deus abençoou muito, né? Ela teve alta, nós vamos embora para casa. No dia da alta, né, o doutor fala para mim, fala assim, olha, vou estar em Nova Resende depois de manhã, eu quero que você leva para me avaliar tudo. Vim embora para Nova Resende, cheguei em casa, tomei banho, coloquei minha roupa de mendigo, né, vamos descansar. Tudo muito bom. Mas a Antônia continua naquele, mama pouco, chora muito, né? No outro dia eu fui na consulta, né? E aí o doutor sentou comigo, avaliou bem, né? E ele falou assim, olha, eu preciso de exames específicos, mas tudo indica que a tua menina tem uma cardiopatia. E como a pneumonia estava séria, né? Então a gente precisava acudir, ela estava muito fraca, você tem que procurar um cardiopediatra. E eu perguntei para ele naquele momento se ele recomendava alguém. Ela estava quanto tempo? Ela estava com uns 17 dias. Nesse período. Pra você escutar uma coisa dessa? Eu, assim... Primeiro filho. Não, naquele momento, Patrícia, assim... Você registrou? Porque igual você trabalha na área da saúde, você conseguiu? Eu registrei, eu só perguntei, o senhor recomenda alguém? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não conheço nenhum, mas eu acredito que na Secretaria de Saúde eles vão te indicar alguém. Eu estou aqui porque você precisar, mas ela precisa de uma atenção melhor, porque vai ser necessário fazer exames específicos, E nesse momento eu vou para a Secretaria de Saúde, né? E aí a gente tenta para um lugar, tenta para o outro. Não tinha um cardiopediatra na região aqui, né, específico. E a gente tenta de um jeito, tenta de outro, ela passa mal. Né? Comigo ela passa mal. Fui para o hospital. Chego no hospital, o médico avalia ela e ela foi encaminhada direto para Passos. Chegou lá, né, em Passos, como ela era neonatal ainda, né? Ela foi avaliada, já foi direto para a UTI. E aí, aquele desespero, porque a UTI, assim, é uma realidade que ela tá lá 24 horas. Nesse momento, a UTI tá lá cheia de nenenzinho. Mas a gente nem para imaginar, né? Que o da gente pode parar lá. E assim, que aquela realidade é tão gritante daquele jeito, né? E aí, eu que tinha tido um sonho de ter uma criança planejado, porque eu sempre trabalhei muito, estudo desde criança, sempre levantei muito cedo, então eu pensei assim, minha licença paternidade, um nenenzinho, as visitas de 3 em 3 horas, me deparo com a situação lá na Santa Casa de Passos, na UTI, né, com meu esposo desesperado em casa, né, e eu lá naquela UTI sem saber como seria dali pra frente. E com uma coisa assim muito clara ali dentro da UTI, né, todo mundo buscando força uma na outra, mas todo mundo estava destruída, né? E aí eu cheguei na UTI, eles pediram, né, uma avaliação de uma equipe de Ribeirão Preto para ela. Ela muito fraquinha, nisso ela já estava com 1,8 kg e pouco, ela tinha perdido muito peso, porque ela não conseguia mamar direito, né? Eles pediram uma avaliação para ela e veio essa avaliação de Ribeirão Preto e foi diagnosticado que ela tinha, na época, eu não sei os nomes específicos, mas ela tinha na época alguns sopros no coração, 2 tranquilo e 1 era bem significativo. Mas ela estava muito fraca. Então, pela segunda vez, né, a médica chega em mim e fala assim, olha, o momento assim para cirurgia é bem delicado, a gente tem que aguardar. Agora é nós e ela, você em Deus, né? A gente tem que confiar.
E eu me lembro que nesse momento, assim, eu me agarrei com todas as forças a Deus, né? Eu ficava super fraca lá fora, mas lá dentro eu me fortalecia. Eu fiquei na casa da gestante, que é uma casa que dava apoio para as mulheres, acredito que dá até hoje, né, para as mulheres com criança neonatal ou gestante que está aguardando o parto, né? E na hora que eu descia o elevador, que eu ia para a casa da gestante, eu descia um trapo, né? Na hora que eu subia um trapo. Na hora que eu entrava lá naquela santa casa, entrava a Mulher Maravilha. Naquele momento eu não chorava, naquele momento eu só queria passar força para minha filha, porque eu pensava assim, a única coisa que eu posso fazer por ela aqui agora. Não tem outra coisa, né? Eu chegava, eu conversava com ela. Eu explicava para ela como que era a nossa vida, né? A gente mora lá na serra. Você vai melhorar? Nós vamos embora. Você vai conhecer o papai direito. Você vai conhecer o vovô direito. Você vai conhecer a vovó direito. E lá a gente é muito feliz, né? E a gente tem como vizinho fulano, cicrano, beltrano. E a gente vai lá convidar o padrinho Bié com a madrinha Marta para ser seus padrinhos. O padrinho Tadeu com a madrinha Rosana. E eu o tempo inteiro conversando, né? E na hora que eu começava a vir aquele desespero lá dentro da UTI conversando com ela, né? Eu fechava os olhos e cantava desse jeito. Eu confio em nosso Senhor. Aquela música, né? E aí, na hora que eu abri os olhos, estava médico olhando, enfermeira olhando, as outras mães olhando, mas era o que eu conseguia para aquele momento, né? Então, eu me fortalecia lá dentro da UTI, né? Na hora que eu saía, aquela fraqueza, a hora que ia dar o boletim médico, eu não entendia nada do que ele estava falando. A doutora explicava para mim, 2 e 2 são 4. Falei, por favor, explica de novo. Valquíria, 2 e 2 são 4. Não estou entendendo. De tanto que a minha cabeça ficou ruim, né? Mas com aquilo tudo. Pensa Até que a psicóloga vai, não teve solução, aí eles começaram a chamar minha família. Meu pai, né, ela lá internada, meu pai vai e fala, Valquíria, eu quero que você vá embora, descansar, sua irmã pode vir. Eu falei, pai, não vou, né, eu não tinha cabeça para vir. E aí, ela começa a fazer o tratamento lá dentro da UTI e começou a responder, né. No terceiro dia que ela tá lá, essa menina me machuca o pezinho lá, dentro da UTI, né? E eu falei, agora que jeito que eu conto pro meu esposo que a enfermeira... Se quiser, pode? Não, obrigada. Que a enfermeira veio aqui, né, e colocou e acabou machucando o pezinho da menina, né? Aí eu falei pra ela, minha filha, teu pai vai vir. E ele tava muito preocupado, né? Teu pai vai vir, tá muito preocupado, você vai ter que me ajudar a contar pro seu pai, né? O que aconteceu aí com o seu pezinho, né? E eu lembro, assim, como se fosse hoje, né? Ele chegou e ela ficou muito contentinha, né? Assim, e ela ergueu o pezinho, né? Aí eu contei pra ele, né? Que foi fazer medicação lá e acabou que tinha machucado, né? E aí, lá dentro da UTI, a gente vive uma realidade que a gente vê que o problema da gente é mínimo, né? Me lembro que eu tava lá, chegou uma criança com 3 anos de idade, menino lindo, loiro, lindo, gordo. Dentro de 2 dias ele veio a óbito. E a gente viu criança morrendo na nossa frente, né? A Antônia ficou durante 7 dias, né? Foi muito pouco, mas foi muito intenso, né? Nossa, o que eu vivi lá dentro. Os 7 dias durou quase uma um mês eternidade, na tua cabeça. Uma eternidade. E aí ela fica em tratamento, né? A doutora, na época, conseguiu entrar com a medicação certinho e fica, e a gente vai depois da UTI, a gente vai para pediatria. Na hora que eu chego na pediatria, eu quero voltar para UTI, né? Porque na UTI tinha um médico, tinha uma enfermeira o tempo todo, monitor o tempo todo, né? E aí eu vi assim, não, agora é uma realidade de uma criança com uma cardiopatia que eu preciso cuidar, né? Veio aquela insegurança,
muito grande, né? Eu não consegui dormir de jeito nenhum, fiquei o tempo inteiro em volta dela, né? E depois a gente vem até alta. O dia que a doutora foi dar alta, eu falei, eu não quero ir embora. Ela falou assim, como assim? Eu falei, não quero. Eu moro na roça. Tô com medo. Como se eu estivesse morando assim, lá no fim do mundo, né? Ela falou assim, mas a quanto da cidade? Eu falei, 3 quilômetros. Ela falou, não, se ela passar mal, você procura o hospital, mas vai dar tudo certo. E ela passou as medicações. Eu me lembro que ela falou assim, ó, você vai pingar 2 gotas desse remédio, vai dar pra ela. Se você tiver dúvida, você lava a colher, dá de novo pra não ter perigo, né? Eu lembro que eu vivia jogando remédio fora, lavando, de tanto que a gente fica preocupada, né? Bitolado. Bitolado com aquilo. E aí passou, ela continuou fazendo tratamento. Naquela época, acredito que até hoje, né, criança da neonatal, continua em acompanhamento pelo Promai, lá em Passos, né? Que é excelente. Lá no Promai a gente tem acompanhamento de nutricionista, de fono, de TO, psicólogo e de pediatra. Naquele momento era de pediatra e cardiologista. E ela continuou com o acompanhamento, a gente ia toda semana lá e ela começou a evoluir. E quando ela começa a evoluir, quando ela começa a apresentar resultado, eu percebo, ela ali com 2 meses, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. O coração da mãe, eu falo que é incrível, né? A mãe sabe quando tem algo diferente. Mas antes de você contar essa história, eu vou dar só um breve intervalinho e a gente já volta. Magnólia é símbolo de força silenciosa, elegância natural e uma beleza que não pede permissão. Ela inspira essa coleção criada para mulheres que carregam luz própria. Cada joia da coleção Magnólia representa a mulher que conquistou o seu espaço sem precisar levantar a voz, que entende que poder também mora na delicadeza e que luxo verdadeiro é ser inteira, segura e autêntica. Aqui, o brilho não vem apenas das pedras, vem da atitude, da presença e da certeza de quem sabe o seu valor. Magnólia é para quem não espera ser escolhida. Ela escolhe, ela decide, ela brilha por si. Magnólia, uma coleção visual. E agora eu tenho um recado especial para vocês. Você que gosta daquele tiragosto diferenciado, gosta de uma bebida selecionada ou de uma carne extremamente de qualidade, chegou em Nova Resende agora o Empório Bastião. Ele é um empório especializado em carnes e muita diversidade. Agora, lá na Rua Major Francisco Anacleto, 191. Venha conhecer. Fala pessoal, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Na próxima quarta-feira, dia 11 de março, às 7h30 da noite, vamos estrear aqui pela MAV TV o Arena da Vila, falando sobre o nosso esporte local, nosso esporte regional e muitas outras informações. Vai ser aquele bate-papo com atletas, com pessoas que gostam do esporte. E você, é claro, convidado especial para a gente bater uma bola por aqui e, é claro, participar ativamente do esporte e mostrar o que anda acontecendo no esporte. Tá certo? Então fica aqui o convite especial para você. Quarta-feira, 11 de março, aqui na MAV TV às 7h30 da noite. Espera, hein? A ASA realiza um trabalho que vai muito além de entregas de cestas básicas. Existe um processo criterioso por trás de cada atendimento. As famílias que recebem o auxílio passam por um acompanhamento da assistência social. Cada situação é avaliada com responsabilidade e respeito. O objetivo é garantir que a sua doação chegue a quem realmente precisa. Quando você doa, pode ter certeza que a sua contribuição está sendo direcionada com seriedade. Então, se você quiser fortalecer esse nosso trabalho, seja com tempo de voluntariado, seja com doações de alimentos, seja com dinheiro, qualquer maneira de ajuda é muito bem-vinda. Então, entre em contato com a ASA e venha fazer parte desse projeto maravilhoso que leva o alimento à mesa de muitas pessoas. E aí a Valquíria estava contando que ela percebeu que tinha algo diferente. Porque mãe, gente, mãe sabe quando os filhos têm algo que não é do comum, né? Mãe tem isso no coração. Eu falo que é um dom que a mãe nasce com isso, né? E como foi?
E aí, nesse acompanhamento do coração, eu tava tranquila, né? Porque eu falei, agora Deus é que vai sustentar. E no acompanhamento do Promar, eu notando que a Antônia tinha alguma coisa de diferente. E eu falava com o médico, ele me falava assim, olha, mãe, ela passou por muita coisa, teve pneumonia, né? Agora esse descobrimento da cardiopatia, a internação em si, tudo muito novo. É bebezinho assim mesmo, né? E eu encucada com aquilo. E indo lá, né? Tipo, é assim mesmo, mas tá diferente. Não, totalmente diferente. Tinha certeza absoluta, né? E absoluta mesmo. E aí eu lembro, assim, que quem convivia comigo falava assim, nossa, mas a Valquíria é exagerada, essa menina não tem nada. Mas tinha uma coisa, né? Eu não sei, assim, eu olhava e tinha alguma coisa. E aí, as pessoas falavam assim, você tá com medo por conta do pai. Eu falei, gente, que medo por conta do pai. Se eu escolhi, se eu escolhi estar com alguém com deficiência, se Deus me mandar um filho com deficiência, eu não tô com medo de jeito nenhum, não tem nada a ver. Eu preciso saber o que tá acontecendo, porque poder ajudar da melhor forma, né? se for possível fazer alguma coisa, eu quero fazer, né? Continuei indo toda vez, né, falando com o médico. Aí teve um dia que ele falou assim, tá bom, eu vou pedir um exame por desencargo de consciência, né? E aí ele pediu, né, um exame, cariótipos, né? E a gente foi fazer em Varginha esse exame. O exame veio com uma alteração genética. E aí, nesse momento, eu fui encaminhada para neurologista, né? E a neurologia me encaminha para Belo Horizonte, para o Hospital das Clínicas, para estudar o caso, né? Realmente, ela tinha alguma coisa mesmo que nós não sabíamos o que era. A partir do momento que eu pego o exame na mão, que eu recebo esse diagnóstico, né? Aquilo, ela estava com 4 meses, né? Aquilo abre um monte de coisa na minha frente, assim, agora, né? Porque, como eu te disse, não importa a deficiência. Eu acho que o que não pode é uma pessoa chegar lá com 15 anos de idade e um profissional falar assim, se você tivesse feito isso, né? A gente não pode deixar passar da hora o negócio, né? E aí a gente começou, foi pro Hospital das Clínicas, vai lá, eu, né, a Antônia, meu pai, para Belo Horizonte. E lá começa do zero tudo de novo, né? Novos exames, e exames de imagem, exame de sangue, exame de uma coisa, exame do outro. E o dia que eu recebi, né, os exames em Passos, antes de ir para Belo Horizonte, a neuro já me encaminhou para a PAI. Por que ela me encaminhou para a PAI? Para fazer o tratamento profissional. Porque ela precisava de fisioterapia, ela precisava de terapia ocupacional e naquele momento, segundo ela, na PAI eu encontraria bons profissionais. E já me encaminhou para fisioterapia em Passos, né? A partir daquele momento eu venho, já começa do andamento para Belo Horizonte e ela começa em Passos e Guaxupé para fazer a PAI. Tudo muito junto. Diária, ela né? já estava fazendo tratamento por coração, né? E a gente inicia esse tratamento. Belo Horizonte, né? Aquele monte de médico, aquele monte de exame, né? Vai a Belo Horizonte, volta a Belo Horizonte, faz exame. E durante todo esse período recebeu o diagnóstico que ela tinha um atraso no desenvolvimento motor. No entanto, segundo o médico naquela época, né? Em 2015, ele falou assim para mim que várias doenças genéticas, cerca de 30% naquela época, ainda não foram, eu não sei se eu posso falar a palavra catalogadas, né? Não foram mapeadas, não foram diagnosticadas. Por exemplo, a gente tem a síndrome de Down, que é uma doença genética, né? Que ela tá aí toda explanada. E que 30% das doenças genéticas ainda não são, não são detectadas ainda. E que provavelmente a Antônia teria alguma dessas 30%. Ai, Jesus. Que a notícia boa era que ela estava respondendo ao tratamento, né? E que, né, naquele momento, o que eles podiam me fazer era aquele apoio que eles estavam fazendo. E aí a gente começou uma luta incansável, né, na fisioterapia principalmente. Mas aí ela não, por exemplo, com 4 meses, ela não mexia? Não respondia aos seus estímulos, né? Foi
Pra gente ter uma noção, né, assim, resumindo a história, que é longa, a Antônia fazendo fisioterapia todos os dias, eu digo todos os dias porque ela fazia com o profissional segunda e terça, em Passo na segunda, em Guaxupé na terça. Eu aprendia o exercício, né, e fazia em casa. Como eram estímulos, né, o negócio era lúdico, eu fazia o tempo todo, né? Eu fazia, a minha irmã fazia, quem estava perto de mim fazia. Eu me lembro que eles usam muito, Patrícia, os sentidos, né? Então, na época, eu lembro lá em Belo Horizonte, eles me falaram assim, ó, você vai colocar ela em contato com tudo que você puder, né? Frio, quente, áspero, liso, seco, molhado. Melequento. E aí eu lembro que eu pegava as coisas no mercado, vencido, arroz, feijão, pó de café, farinha de milho, trigo, polvilho, fubá, e eu punha numa bacia e punha ela sentadinha para ela ir sentindo, porque aquilo ajudava muito ela, né? Ajudava muito ela. E ela fazendo todo esse estímulo da fisioterapia, ela foi andar com 2 anos de idade. Ela foi descer escada sozinha, porque ela descia a escada sentando, com 6 anos de idade, né? Então, assim, graças a Deus, em primeiro lugar, e a fisioterapia, o tratamento, isso eu quero dizer para todas as mães, muito importante, por mais difícil que seja no seu coração. Se você perceber alguma coisa no seu filho, não tenha medo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, né, procura ajuda. Gente, a gente tem que quebrar isso, que o deficiente é deficiente. Quem disse? A deficiência está em nós, né? A deficiência está em nós. De repente, o deficiente, ele vive muito melhor que a gente, né? Então, assim, o que não pode é, por exemplo, você não dar qualidade de vida, né? Então, o que eu pensava? O que eu precisar de fazer por ela, eu vou fazer. Se eu tiver bons resultados, honra e glória ao Senhor. Se eu não tiver, honra e glória ao Senhor, da vontade dele. Tinha que ser assim. E aí a gente continuou esse tratamento intensivo, né? Com a ajuda de muita gente. Eu falo assim que eu sou muito grata porque eu tive um apoio muito grande da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, com a minha mãe. Nossa, eu volto a trabalhar quando ela está com 1 ano de idade. Eu lembro que eu tirei 6 meses de licença maternidade, eu tinha 6 férias vencidas. Eu tirei as férias. Eu volto a trabalhar com a Antônia em tratamento, porque ela fez a PAI até os 3 anos de idade. Eu volto a trabalhar com ela em acompanhamento. Então, muitas vezes, não foi eu que acompanhei ela por conta de serviço, né? Nem em Guaxupé, nem em Passos, nem em consulta médica, nem em exame, né? E nesse período todo que a gente está passando por tudo isso, o acompanhamento do coração, né? Que a gente vê. Felizmente, quando ela está com 2 anos de idade, a médica chega em mim e fala assim, olha, nós descartamos a cirurgia da sua filha. O tratamento dela está respondendo muito bem, ela está cada dia melhor, ela está ganhando peso, ela está crescendo, né? E a gente vai fazer o acompanhamento. Ela acompanha até hoje, né? Uma pessoa, uma vez que teve uma cardiopatia, a chance dela desenvolver uma maior do que as que não tiveram, né? Ela acompanha até hoje em Passos, que é uma bênção na minha vida ter Passos, né? A equipe de lá foi, assim, muito fofa comigo, me acolheu, uma mãe totalmente, assim, perdida, né, no meio daquilo. Então me acolheu muito. Mas é desesperador, né? Pensa, uma criança de 17 dias. Não tem o que falar. Até a Paula, minha, pequena, falar que ela tem um problema agora com 7 meses, eu surto. Então, imagina você com um bebezinho. Não é. E engraçado que a gente sempre recebe como sentença, né, Patrícia? Todo diagnóstico a gente recebe como uma sentença, né? E eu procurava assim, né? Eu falava assim, olha, eu pedi muito a Deus, a Antônia, muito. E se eu pedir a Deus e Ele me deu ela, é ela que eu quero, né? É o que você tem que passar. Eu vou passar com ela mesmo, é com ela que vai, né?
Eu me lembro que na época eu não tinha carro, né? Então a gente ia para Passos, eu ia no ônibus da prefeitura, na Kombi, na van, em carro pequeno da prefeitura. E muitas vezes a gente esperava os outros profissionais. E o meu atendimento com a Antônia lá era às 9 da manhã. Teve dia da gente sair de lá às 5 horas da tarde. Como eu ficava lá o dia todo em Passos e todo mundo conhece lá o tanto que é quente, eu pegava e levava ela no bebê conforto. Ela amamentava em mim, mas teve que complementar com fórmula por conta das internações, né? Acabou que prejudicou essa amamentação dela, ela ficou de sonda. E eu tive que complementar. Então eu levava ela, a bolsa dela e a bolsa de mamar, né? E o nenenzinho que é tanto de apetrecho. Mas na hora que eu desocupava, eu pegava e ia para aquela igreja que tem logo acima do hospital lá. E ela é muito arborizada, muito tranquila, ali não é movimentado. E eu forrava o chão, eu colocava ela ali, ela dormia ali na sombra da árvore, eu deitava do lado dela e eu ficava conversando com ela o tempo todo. Eu cantava, eu levava ela para dentro da igreja, ficava em oração. Na época, o Promai, hoje não, mas na época o Promai também, as mães que faziam acompanhamento lá podiam usar do GAPOP. O GAPOP é a casa que dá apoio ao Hospital do Câncer. Então, às vezes eu ficava lá no GAPOP, almoçava no GAPOP para esperar. Então, eu fazia daquele momento um momento de leveza. Eu não via como, assim, uma coisa difícil, porque ela já não estava na casa dela, né? Ela já estava fora de casa. Então, eu procurava, assim, fazer aquilo ficar leve, gostoso. Então, eu levava os paninhos dela, as coisas dela, e ali a gente ficava, passava o dia, né? E numa boa, tanto os dias de fisioterapia quanto os dias de consulta, acabava que eu tentava encarar assim como um passeio, como uma coisa, e sempre aplicando tudo que eles me ensinavam na APAE. Ela foi até 2 anos de idade na APAE de Guaxupé. Eu recebi um atendimento lá assim primordial, foi muito bom. Eu aprendi outras realidades de outras mães e pais, né, que estavam lá. E nesse momento ela começa a andar. Quando ela começa a andar, eles me falam: agora você vai voltar para Nova Resende, você vai na APAE de Nova Resende. Não vou. Nós lá estamos sem todos os profissionais, né? A associação da APAE lá a gente não tem. Não, a gente não pode acolher ela aqui, tem outra criança precisando, né? Aí eu venho para Nova Resende, viro aquele reboliço na cabeça do pessoal da APAE até contratar os profissionais que precisavam. Ali ela fica por mais 1 ano, fazendo fisioterapia, fazia atendimento com TO, fazia atendimento com a psicóloga, fazia atendimento com a professora, né? Fazia todo aquele trabalho ali, desenvolvendo, né? Nesse período ela já está andando. Com 3 anos de idade, ela recebe alta da APAE, e eles me encaminham para a creche, que ela não podia ficar sem. E nisso eu planejando ter outro filho, né? E o Eriel inseguro, por conta de tudo que tinha acontecido com a Maria Eugênia, com a Antônia, por conta que, infelizmente, por ele não ser habilitado, acabou que foi eu que assumi toda a responsabilidade. Leva, traz, vai, né? E ele fazia tudo que ele podia, né? Mas ele não conseguiu, naquele momento, efetivar o que ele queria, né? E aí ele fica muito indeciso sobre essa segunda gestação. E eu queria, e ele indeciso, e eu queria, e ele indeciso, e eu queria. E aí a gente chega naquele impasse, né? E eu fui no médico, e rotina, né? Eu cheguei lá, ele me perguntou. Eu falei assim: olha, eu quero ter outro filho. Ele falou: mas e aí? Eu falei: mas meu marido não quer. Ele falou: mas então vai ter. Eu falei: mas eu quero. E ele não... Vou dar um jeito. Ele vai fazer um filho mesmo. E aí, né, naquele impasse, quando eu trabalhando e a Antônia continuando esses tratamentos dela, né? Um dia eu tô no serviço, eu ainda trabalhava na Petúnia, né? Quando saí da Petúnia, eu fui na igreja, chegou lá, o padre estava lá, né? E eu não contei pra ele, né, a história.
Eu só falei para ele, falei assim, olha, padre, nós temos uma filha e a gente não chega num consenso em ter ou não ter outro filho. Naquele momento ele fala para mim, né, eu respeito a opinião de cada um, mas para mim é como se fosse um anjo que tivesse falado, como se Deus tivesse usado ele para me falar naquele momento. Ele fala, olha, minha filha, quando a gente não tem, né, nenhum filho, a gente decide ter ou não ter. A partir do momento que você tem um, a não ser que seja por um problema de saúde, a gente precisa de ter mais um. A gente precisa ter irmãos, né? E aí eu chego em casa e falei para ele, Ariel, a partir de hoje eu não vou evitar filho mais, né? Conclusão, primeiro período fértil, estou eu grávida, né? Nossa Senhora. E aí foi tão engraçado que eu falo assim que a gente sofre sozinha, né? Porque fiquei nesse impasse, eu queria ter arrumado bem antes, devido à idade, né? Nós viemos para a cidade para fazer o teste de gravidez. Nós fizemos, eu estava muito ansiosa, ele veio comigo. Na hora que ele pega o teste positivo, fica ele lá na rua para todo mundo. Tava esperando o neném, né? E tinha eu Acho subindo. engraçado, porque ele comunica de um jeito tão engraçado, né? Ele é divertido. Dá um jeito de aprender, né? Dá um jeito da pessoa entender. E aí ele ficou muito feliz e a Antônia ficou muito contente, porque a Antônia, desde os 2 anos de idade, pedia ou uma irmã ou um irmão. Quer saber? E ela pedia em oração, porque todos os dias, né, eu faço oração com as minhas filhas. E eu ensinei muito isso para elas, é uma coisa muito importante na vida delas. E ela pedia muito, muito em oração. Ela queria muito um irmão ou uma irmã, sabe? E aí, eu grávida, a Antônia continua em tratamento ainda, continua aqui na creche, né? Quando foi finalzinho de 2017, nasce a Maria Eugênia. Aí, Patrícia, vai eu para maternidade, tem um neném lá. 52 centímetros, 10 centímetros maior do que a primeira, com 3,3 kg, 1 quilo maior do que a outra, né? Eu achei aquilo super estranho, né? Que nenenzão. Nós recebe alta, vai pra casa, que é neném, né? E tá tudo bem, né? Tranquilo, eu com as duas lá, né? E foi uma coisa assim, que eu vi que é tudo no tempo de Deus. Entendeu? Eu passei por todo aquele processo de muita dor, de muita ressignificação, mas de muito aprendizado, sabe? Deus me fortaleceu muito, principalmente em relação ao diagnóstico da Antônia, né? Porque eu vi assim que dependia de mim naquele momento, fazer para ajudar. É que se você primeiro, não preocupasse. E se você também não ficasse ali em cima, mas ela não tinha desenvolvido tão rápido. Não, com certeza, né? Hoje ela tem acompanhamento em Passos. Os médicos falam isso pra mim todas as vezes, né? Porque lá fica o relatório dela, né? Então, hoje, quando ela vai em Passos, a médica dela atende, mas como é atendimento ambulatorial, o pessoal que tá em residência vai eles primeiro para depois passar com a médica delas, né? Então eles me chamam e eles lêem o histórico dela, né? E eles falam todas as vezes a mesma história, né? Se não tivesse pegado firme. Se você não tivesse pegado firme, se você não tivesse corrido atrás, ela não teria tido resultado. Porque você imagina uma criança que faz fisioterapia todos os dias, e era todos os dias mesmo, né? Andar com 2 anos. Se ela não tivesse feito, talvez ela não teria nem andado, né? Não, verdade, se não tivesse pegado firme. Então eu falo assim, que primeiro foi Deus e segundo, eu acho que os estímulos, né? Eu lembro assim, que quando a gente foi ensinar ela a ficar em pé, eu acho que o povo, meu vizinho, quem estiver vendo aí, vai poder falar. Acho que o povo achou que eu fiquei louco, né? Fiquei louca. Porque eu lembro que a gente, quando vai ensinar a criança a ficar em pé pela fisioterapia, a gente põe a criança em pé com as 2 mãos, por exemplo, numa geladeira, com as 2 mãos na geladeira, né? Assalto. Com as 2 mãos encostadas na geladeira. E a criança está apoiada, ela fica em pé, né? E aí você coloca Na época eu usava fita crepe colorida, eu colocava no alto assim, aí a criança solta uma mão para pegar o colorido lá em cima. Para fortalecer as perninhas. Isso, aí como ela soltou uma, ela ficou só num apoio. Automaticamente ela põe a mão de novo, solta essa, com o tempo ela solta as 2. Na hora que ela solta as 2, ela cai, e aí tem que o processo dela fazer de novo, mas ela vai aprendendo, é no estímulo mesmo que ela vai aprendendo.
Porque a criança que nasce sem nenhum probleminha, é natural, ela vai gatinhar. Eu tive que ensinar a Antônia a virar na cama. Eu tive que ensinar a Antônia a sentar. Eu tive que, através da fisioterapia, né? Eu e a fisioterapia, eu e a terapia ocupacional. A gatinhar, a sentar. Tanto que ela ficou extremamente independente, né? Porque na hora que ela sentou, a fisioterapeuta falou assim pra mim, a partir de agora ela vai comer sozinha. Eu falei, que jeito? Como assim? Ela tinha coisa de 9 meses, né? Eu falei, como assim? Porque ela sentou com apoio, né? Mas sentou. Como assim? Ela falou, não, ela vai comer com a mão dela. Esse estímulo é extremamente importante de levar na boca. E aí no aniversário de 1 ano, porque a gente vai... É despercebido as coisas, né? Vão acontecer. Vai vendo, nem vai vendo. No aniversário de 1 ano, o povo ficou espantado. De ver aquele nenenzinho com a tocozinha ali apoiado, eu pus ela no chiqueirinho, apoiei, e ela comendo com a mãozinha dela, né? Mas era graças à fisioterapia, né? Então foi ficando prático, porque eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo com a fisioterapia, fui aprendendo com a terapia ocupacional, com a psicóloga, naquele tratamento, a oferecer para ela o que ela precisava naquele momento, sempre com muita firmeza, né? Porque a gente tende muito, Patrícia, a mimar para compensar uma falta aí, né? E a psicologia me ajudou muito naquele momento, né? Eu lembro que ela passava e eles me chamavam. Você quer fazer tudo por ela, né? Você quer entregar tudo de mão beijada, né? E não podia. No caso dela aí que não podia mesmo, né? Aí que eu tinha que fazer. Nós vamos fazer ela pedir água, né? E uma curiosidade, né? Todo mundo tinha medo dela nascer surda e muda. Filhos de surdo e mudos, naquela época, faz audiometria até os 6 meses, pra gente ter certeza, né? Não são nenhuma das duas. Tem uma interação com o pai, estão aprendendo, né? A comunicar com o pai, é automático. Muito automático. É natural do dia a dia, né? Pra quem tá lá de fora, deve pensar assim, gente, mas como é que eles conversam? Né? Criança, pequenininha, assim, mas eu acho que é tão natural ali do dia a dia que eu acho que Deus vai encaminhando. É normal. Assim, eu lembro que a primeira vez que a Antônia pediu mão ao pai dela, ela veio e falou pra mim, eu falei, fala pro teu pai. Eu lembro que ela virou pra trás e saiu, foi fazer, entendeu? Então, assim, é natural. Porque vai encaminhando, né? É o dia a dia das 6, né? Natural. E aí, ela foi desenvolvendo, com 4 anos, ela entra na escola, né, na escola normal, e mais um desafio, né? Mais um diagnóstico. A gente, assim, eu falo que a gente não eu falo que as experiências da vida vêm nos moldando ao longo do caminho, né? A Antônia entra na escola e eu sempre com aquilo, mas a Antônia, não sei, parece que ela não acompanha a sala dela. Aí a escola da minha menina é uma escola excelente, as professoras maravilhosas, sempre tive muita abertura, né? E eu ia, a professora falava, não, criança, assim mesmo. Uma hora, aí o pré, né? De 4, pré de 5, né? Primeiro, quando vem a pandemia. Aí vem a pandemia, entra todo mundo na mesma que eu tava, né? As crianças para aprender com muita dificuldade, né? E a Antônia, bastante dificuldade, desocupei um cômodo lá em casa, montei uma sala de aula. Eu estava em home office no período da pandemia, então eu tirei o horário escolar para dar aula para ela e não ia. Eu ia para a internet, estudava método de alfabetização. Por exemplo, a professora estava ensinando a letra A. Eu entrava nos métodos de alfabetização para letra A. Não ia, sabe? Aí eu cheguei à conclusão que naquele momento... com 6 anos. Naquele momento, todas as mães falando que estavam com a mesma dificuldade, falei, o problema é a mãe mesmo, né? Com a professora uma coisa, com a mãe outra. Volta. Na hora que volta, a mesma reclamação minha, Antônio não tá indo, né? Não, é por conta da pandemia, né? E era mesmo, né? As professoras, todas estavam passando pelo mesmo processo ali, né? Até que a Antônia, na 4ª série, pegou a dona Sandra, a Sandra do Davi, como professora. E eu falei com a Sandra no começo do ano. Falei,
Antônio tem tanta dificuldade, não lê direito, mas tanta dificuldade. A Sandra falou, olha, eu não conheço ela, a Sandra tinha vindo de outra escola, eu não conheço ela, mas eu vou observar e te falo. Dali uns dias, a Sandra me chamou na escola e falou pra mim, falou assim, olha, Valquíria, vale uma avaliação, sim. Aí eu procurei um neuro, na época, né? Eu levei no Dr. Júlio Musetti, em Passos, recomendo, excelente para quem tem alguma dúvida, alguma coisa. Ele é um profissional maravilhoso. Levei e chegou lá, eu contei, levei tudo que eu tinha. A Antônia tem uma pasta enorme, eu peguei as principais coisas, levei, ele olhou tudo, contei a história dela, ele conversou muito com ela. E ele falou para mim, falou assim, olha, tudo indica que a sua menina tem dislexia e TDAH, mas não sou eu que fecho diagnóstico, eu nem sabia, né? E ele me encaminhou para uma neuropsicóloga. Aí eu peguei uma da recomendação dele, não dá em exames, embora eu tenha feito vários exames que ele pediu pra gente, por conta do histórico dela, foi necessário a gente fazer esses exames. Aí, na neuropsicóloga são aplicados testes, e foram feitos testes. Eu fiz um Carmo do Rio Claro, eu levei ela 12 vezes em consulta. Eles mandaram vários testes para a escola, para a família, e ela fazia os da Antônia. Diagnóstico fechado. A Antônia tem dislexia e tem TDAH e disgrafia. A dislexia, o aluno tem dificuldade em transmitir para o papel. Tanto que nos testes dela, você vê que a inteligência dela é da 12 anos à frente, a idade dela. Quem tem a oportunidade de conviver com ela vê que ela é realmente mais para frente. Mas na hora de ir para o papel tem dificuldade. Então são usadas técnicas, né? Eu tenho corrido muito atrás. Hoje eu tenho um apoio primordial à Lilian. É muito bom. Eu falo assim que ela me ajudou muito, né? A Beatriz Divino, que foi a primeira professora de apoio da Antônia, que fez um trabalho espetacular. Hoje ela está alfabetizada, né? Mas foi um desafio maior. E eu vou te falar o porquê que foi maior. Quando foi ela pequena, era eu e ela. Agora dependia dela também. E de outros. E dos colegas, né? E eu falo que quando você cai na sociedade, aí o bicho pega, né? Que ela não consegue ler na igreja, e os colegas dela menor estão conseguindo ler, que ela tem dificuldade. Então, não hoje que... Ela tá com quantos anos? Hoje a Antônia está com 11 anos. Não que, graças a Deus, lá onde a gente vive, né? Eu falo assim que é um pedacinho do céu, com direito, assim, de vista premiada, sabe? Um lugar abençoado, um povo abençoado. Eu falo assim, muito acolhido. Eu não tenho esses problemas lá, sabe? Mas eu falo assim que ela se cobra, né? Quando ela vê o colega, então o problema foi bem assim. Ela faz tratamento com psicólogo, né? Faz acompanhamento por conta disso. E eu vejo assim que, na verdade, Patrícia, o que acontece? É um caminho, né? É um dia após o outro e todos eles com Deus. A gente não sabe, né? Eu já passei por tanta coisa, né? E não sei o que a gente tem para passar pela frente ainda, né? Eu falo assim que a gente põe o pé e Deus põe o chão. E vamos que vamos, porque não sabe, né? Em contrapartida, nós temos a Maria Eugênia, que eu falo que é o presente de Deus que Deus mandou para Antônia, né? Que nasceu super saudável, que nunca teve problema de saúde. Até a Antônia brinca muito, né? Ela fala assim, não tem condições. Eu, toda vez que eu vou no hospital, toda vez que eu vou no médico, é exame, é observação, é internação. Aí ela fala, ela chama a Maria Eugênia de Mogênia, né? A Mogênia sai com uma receita na mão. Então, assim, a Maria Eugênia é muito saudável, né? E na escola, mas cada uma com as suas, né, particularidades, cada um, e as duas acabam que se completam, né? Um amor incondicional entre as duas. Elas chamam uma outra de irmã.
Então, se uma vai dormir na casa do outro, eu não aguento saudade da minha irmã. A Antônia passou por uma cirurgia, por 2 cirurgias, na verdade, agora há pouco tempo, né? E a Maria Eugênia fez promessa, a Maria Eugênia fez jejum, né? Por tudo pela irmã. Amor, né? Muito amor envolvido. Então, eu falo assim que foi uma bênção mesmo eu ter o segundo, né? Uma bênção muito grande na minha vida, na nossa vida. Hoje, a gente está com a minha mãe acamada, né? E elas ajudam a cuidar da minha mãe, todas 2, tanto a Antônia quanto a Maria Eugênia. Eu já ensinei a dar banho, elas ajudam a trocar, ajudam a tratar, deita junto, né? Então, eu falo assim que Deus vai mostrando pra gente, não é da forma que a gente pede. Porque você pede um conto de fadas, né? A gente pede de uma forma, assim, muito lúdica, mas a realidade traz para você mais intenso, mais verdadeiro, porque eu provei do amor de Deus nessas fases da minha vida inúmeras e inúmeras vezes. Eu tô contando minha história aqui para você resumida, né? Mas assim, foram, né, várias coisas que eu passei. Uma vez depois que eu vim a ter carro, né? Um dia que eu chego em Passos para o tratamento do Antônio, chegando na Avenida da Moda, o carro perdeu o freio, eu pus primeiro, fui parar lá na porta do hospital. Cheguei lá, eu resolvi o que eu tinha que resolver do Antônio, falei, agora eu vou procurar ajuda. Falei, vou lá no Gapop, eu peço alguma informação. Cheguei no homem, que era voluntário, esse homem me leva num mecânico, que eu nem sabia que era mecânico. Esse mecânico arruma meu carro, não cobra nada, sabe? Então era como se Deus fosse colocando anjos. A Antônia, no tratamento dela de coração, quando ela estava com 2 anos, a médica receitou uma vacina para ela, que ela precisava de tomar para não ter pneumonia, chama Palivizumab. E ela, não sei se pronuncia assim, escreve assim. E ela precisava de tomar eram 6 doses. Ela precisava de tomar na UTI. E a gente conseguiu vaga na UTI de Alfenas. E nesse dia eu fui muito apavorada, porque ela falou assim, ela toma na UTI, porque se ela tiver alguma coisa, ela já está dentro da UTI, né? E eu fui muito apavorada, né? Muito preocupada, porque como eu te falei, a gente confia em Deus, né? Mas a gente é humano, então a gente fica inseguro, né? E eu fui chorando daquilo lá, chorando, e o Alessandro, o motorista, que foi me levar. E ele, assim, foi tentando me acalmar, foi, né, conversando comigo, mas eu tava muito insegura, com muito medo, né? E na hora que eu cheguei lá, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu entrei pra Santa Casa, no Alzira Velano. E eu entrei e esse Alessandro foi pro banheiro e ele orava a Deus com toda a força, encheu o Alzira Velano. Ele orava a Deus. Naquele momento, eu entrei para dentro do Alzira Velano como se nada me abalasse. E ela tomou e nada aconteceu. Ela tomou as 6 doses. Então foram coisas e coisas e coisas que aconteceram que assim, eu via a presença de Deus nas pessoas, né? No gesto. Eu lembro que tem, né? O moço da Kik Lanches, lá de Passos, em frente à Santa Casa. Nem sei se ele lembra disso ou não, né? Mas como eu ficava muito lá, né? Eu lembro dele oferecer ajuda, sabe? Assim, dele ser solícito o tempo todo. E é realmente aquilo, sabe? Eu acho assim que a gente tem que tentar ser solícito pro outro. A gente não sabe pelo que eu tô passando, né? Naquele momento eu tinha deixado serviço, eu tinha deixado pai e mãe, eu tinha deixado meu marido. Eu tava ali por um tratamento da minha filha que eu estava insegura, né? E aquele pequeno gesto, aquela coisinha que ele fazia, né? Um motorista que te trata bem. Na época eu me lembro muito bem, né? Eu falo assim, eu fui muito bem atendida pelos motoristas, né, pelos colegas de serviço, pelo pessoal que trabalhava comigo na Petúnia, pelas enfermeiras que trabalhavam comigo na época, né, de entender minha situação, de me ajudar, né, das minhas colegas. Eu lembro que o dia que ela estava na UTI, eu estava lá sentada, quando veio, chega minhas colegas de serviço lá, né, para me visitar, e aquilo me desestabilizou, assim. Eu falei, gente, mas eu não sou merecedora, né? Então, assim, eu não conseguia responder nem celular, de tanto, assim, amor que tinha envolvido.
A Antônia, depois que ela veio para casa, eu recebi visita de mais de 400 famílias, né? Eu não comprei roupa para a Antônia, eu não comprei fralda. A Antônia usou fralda até 2 anos de idade, eu fui comprar no finalzinho. Comprei fralda 2 meses para ela. De tanto que ela ganhou as coisas. Então, assim, era um carinho, né? Um amor que eu conseguia sentir no momento que eu estava precisando. E Deus sempre presente. Mas o que eu falo é assim, nós não sabemos o que está por vir, como eu te disse, né? É um dia de cada vez, todos eles com Deus. O que a gente não pode é deixar a peteca cair. Falo que a gente caiu no colo, gente, você faz. Porque que a gente vai fazer? Você não deu outra opção, né? É para você. Lamentar, chorar, desesperar? Sim, né? É necessário. Mas passou aquela meia horinha, eu preciso tomar uma atitude. Como que eu vou esconder dos outros que a minha filha tem uma dificuldade? E a dificuldade dela não vai limitar ela a essa forma, entendeu? Eu leio muito, estudo muito. Nós temos inúmeros disléxicos que são extremamente bem-sucedidos na vida. Eu não digo só financeiramente, não. Alguns financeiramente, né? Mas assim, realizam o que eles querem, o que eles gostam. E tá tudo bem, né? E as minhas meninas vão ser o que Deus abençoar para a vida delas, o que elas decidirem. Falo para elas, vão ter meu apoio no que eu puder fazer, mas sempre vai depender delas, né? Sempre vai depender delas. Sempre depende dos nossos filhos. Essa semana mesmo eu vivi uma situação assim que mostra isso, né? A Maria Eugênia estava com um dentinho criado, eu levei e ela obturou, e a dentista me falou, olha, se doer, a gente precisa de tomar outra providência. E no final de semana dói, né? Aí dentista fechado, no final de semana dói, é normal, né? E eu tinha uma depilação na segunda, marcada para 5 horas da tarde. E eu consegui um horário para Maria Eugênia às 5 horas da tarde. Para Maria Eugênia e uma avaliação da Antônia. Eu vim, trouxe elas, deixei ele na dentista. Para mim isso é natural. Deixei as duas na dentista e fui para depilação. Cheguei lá, ela me manda mensagem, Valquíria, olha, a Antônia tá com 2 obturação e a Maria Eugênia vai ter que extrair o dente. Falei, ó, você faz da Antônia primeiro, porque ela tem catequese às 6, eu vou passar aí e pegar ela enquanto você faz da Maria Eugênia. Terminei a depilação, subi, peguei a Antônia, levei na catequese, volto para pegar a Maria Eugênia, já com o dente arrancado, né? E aí, como assim? Você deixa 2 crianças pequenas aqui para resolver? Mas é muito natural. Por quê? Porque, assim, eu ensinei muito isso para elas, né? De ter que resolver. Vai fazer o quê? A profissional era dentista. Não vai adiantar nada. A profissional era dentista. O paciente era ela, né? E ela perguntou para mim se doeu. Eu falei que sim, mas que tinha anestesia, que depois da anestesia não doía mais. E que era rápido, né? Pronto. Tudo passou. Bem assim, entendeu? E aí a dentista veio falar para mim e falou assim, nossa, mas como assim, né? Então eu falo assim, que eu tento fazer dessa forma, se vai dar certo ou não, não sei. Eu falo muito isso, né? Porque não existe receita para criar filho. Eu costumo falar que eu não critico ninguém. Por quê? Porque não existe receita para criar filho. Eu tô tentando da melhor forma, se vai dar certo ou não, não sei. Se der errado, eu falo assim, eu dei uma base para onde voltar, elas têm. E se der certo, que bênção. E tá tudo bem. E é um processo. Como eu te disse, a gente não sabe o que tá por vir aí, né? Eu passo por muitas e muitas outras coisas. Espero em Deus, né, que dê tudo certo. Mas se não for para ser, tá tudo bem. Aí eu acho assim que Deus acho que escolhe certinho as pessoas para que tem que passar cada coisa. E eu não conhecia a tua história, mas eu sabia da pessoa maravilhosa que você é. Eu encantei mais ainda, porque às vezes nós mães temos o péssimo hábito de fazer uma tempestade num copo d'água. E eu falo que eu levo um pouquinho de cada mãe, um pouquinho de cada história para minha vida. E hoje eu saí daqui com uma lapada, viu? Tipo, vai minha filha, para com isso. E realmente, eu acho que você passou por tudo isso porque eu acho que você tem um coração diferenciado também, viu, Valquíria? Deus acho que falou assim, essa daqui vai passar isso porque ela vai saber levar de uma outra forma. E isso é um jeito também de outras mães se espelhar mesmo. Tipo, ver o problema. É igual você falou do dentista, uai.
Tá, mas vai fazer o quê? Vai ter. Não Então tem o que vamos fazer. ver uma forma melhor de passar. E assim, a gente às vezes reclama tanto na vida da gente, às vezes a gente tem tanto assim... Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acho que depois dessa entrevista, eu acho que muitas aí acho que tem que ficar quieto com os problemas e saber levar melhor, porque tudo que você passou ainda tem essa eu não sei nem explicar, falta palavras. De Patrícia, tanto que mas lindo. assim, as minhas filhas, né? O lugar que eu vivo, meu serviço, minha família, é bênção do Senhor. É amor. Tudo que eu vivo hoje é resposta de oração de um dia que eu fiz. Na verdade, quando eu pedi a oração, eu falo assim, muito, né? Quando você pede um casamento, você não sabe que é do jeito que é não, né? Mas assim, foi o que eu pedi, né? E às vezes, assim, no dia a dia a gente esquece de algumas coisas, né? É valioso demais ser mãe. É uma bênção inigualável ser mãe. E nós somos muito privilegiadas, porque a gente nasceu numa época muito boa. A gente tem o filho da gente no conforto, né? As nossas avós, né? Tinha filho em casa, morria no parto, era por mão de parteira, não tinha roupa, não tinha remédio, não tinha médico. Hoje tem tudo, né? E a gente não vence usar as roupas dos nossos filhos, né? Então a gente está numa época muito abençoada para ser mãe, porque a gente tem uma rede de apoio sempre. Então ser mãe é maravilhoso, é uma coisa assim. Tem, com certeza, os desafios, porque imagina você educar o bichinho, você amando, aí você precisa de ser firme, mas você ama. Porque você acha que é fácil, às vezes, você bater? Não é, né? Você acha que é fácil daquele tapinha na bunda? As minhas meninas apanharam pouquíssimas vezes, mas teve vezes que foi necessário, né? Eu prefiro mais usar o castigo, né? Eu acho assim, o castigo é uma técnica que faz a pessoa pensar. Não é o castigo no milho, viu, gente? Eu uso outras técnicas, né? Inclusive, acho que nós temos que voltar aqui pra conversar mais coisas, assim, porque ela tem umas técnicas mesmo que eu aprendi. Depois eu vou contar nos stories pra vocês, que eu aprendi uma técnica com ela hoje, que depois eu vou até contar se funcionou. Eu falo assim, o castigo ele funciona, porque põe a pessoa pra pensar, né? Peraí, se eu fizer isso, pode acontecer isso, né? E a gente acha, né? Eu falo assim, a gente consegue. E sou muito grata, nossa, muito grata a Deus. Foi uma bênção na minha vida, assim, muito grande ser mãe. Se eu tivesse casado nova, eu tinha enchido esse mundo de filho, com certeza. Mas Deus sabe também, né, o que tinha que ser, né? Muito do que eu aprendi é graças a todas as famílias que eu acompanho, porque o agente de saúde entra na casa da pessoa, na intimidade da pessoa. Eu passo na casa da pessoa todos os meses, né? E eu crio vínculo, né? Então eu fui aprendendo um pouquinho com cada mãe, com cada avó, com as histórias dos passados, né? E eu fui moldando. Quando aconteceu, né, que o problema chegou em mim, eu falei, agora eu tenho que resolver, não tem outro jeito. A PAI me ensinou demais da conta. A igreja, né, no evangelho, o estudo do evangelho me ensinou muito. E eu aprendo a cada dia. Eu falo assim que cada dia é uma coisa. Esse ano a Antônia veio para o ginásio, a vida inteira estudando lá na escola, né? Vai cedinho, vovô leva, depois elas vêm na van, eu tô trabalhando, chego de tarde, aquela coisa mais tranquila do mundo. Ela vem pro ginásio, né? É pra cidade, pega ônibus, hoje não deu certo no ônibus, hoje perdeu o ônibus, né? E o primeiro dia que ela chega, ela vai contar pra mim, né? Como que foi. Aí eu comecei a olhar pra ela, assim, comecei a chorar, ela falou, o que foi, mamãe? Eu falei, filho, passou depressa demais, meu amor. Você está no ginásio, resolvendo as suas coisas sozinha, assim, indo para a escola, pegando um ônibus. E é isso mesmo, né? Nós estamos criando os nossos filhos para o mundo, né? Agora mesmo elas vão... mas é a triste realidade. Elas vão tomar aí um caminho... Triste não, feliz realidade. Se Deus quiser, vai tomar um caminho, amém, vai seguir, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só peça a Deus, né? Que Ele esteja presente, seja o que for, né? Seja o que for, se for um bom caminho, se não for, que Ele esteja presente, que Ele se faça presente, porque eu não vou poder estar mesmo o tempo todo, né? Então, Ele sustentando me basta. Quando você falou da Fortaleza, eu costumo falar muito lá, né? Onde que eu vivo, eu acho que a gente, assim, é um grão de areia, né? A gente não é nada, mas a minha experiência é uma experiência vivida, né? Eu tenho toda a minha família por perto, todo mundo que viveu junto sabe, né? Tem os exames, Antônio, tudo. Então, se servir de experiência para alguém,
Se alguém está em dúvida, alguma coisa com o filho, e buscar ajuda, vai, quanto antes melhor. E não tem nada de estranho da gente ter uma criança especial, da gente ter alguém com deficiência, tá tudo bem, tá tudo bem. Essa vida aqui é muito passageira, né? É só... vai passar rapidinho. Mesmo que... a gente vê, né, quantas mães aí com filho esquizofrênico, cadeirante, que requer trabalho, requer doação, ela pode prestar atenção, ela tá com um sorrisão no rosto, né? E então, assim, força na peruca, né? Se Deus confiou, é para isso mesmo, né? E quem somos nós para questionar? Não tem o porquê disso. Busca ajuda. Hoje nós temos excelentes profissionais. Confia, né? Eu vejo muito assim, às vezes, da professora falar alguma coisa, os pais achar ruim com a professora. O professor tem um olhar bem criterioso. Às vezes alguém da família falar alguma coisa, não leva a mal, não. Investiga, se for alguma coisa, vão tratar, se não for, tá tudo bem, vida que segue, né? E espero que a Antônia, né, Maria Eugênia, minha família, goste de ter ouvido. É bom ficar registrado, porque a gente não tem esse tempo de estar contando, né? Lembro que a minha irmã vai lembrar nessa reportagem agora, né? Que quando a Antônia pequena, eu contava essa história para ela, né? Até naquele momento, eu contava o que ela tinha passado. E eu lembro que quando ela tinha, assim, quase 2 anos, a gente contar e ela emocionar, sabe? Dela chorar, as cretinhas dela, né? Lembrei disso agora. Eu deitar na cama com ela e contar. Elas gostam muito que eu conto as histórias da vida, do dia que foi pra maternidade, do dia que nós foi convidar o padrinho Bieca, a madrinha Marta, que nós convidou o padrinho Tadeu, né? Do dia que foi convidar a madrinha Rosana. Elas gostam disso tudo, de contar, né? De reviver. E é muito especial. A gente vive hoje lá na nossa casa, meu pai, minha mãe, minha irmã, eu, meu marido, as minhas 2 filhas. A minha irmã, a Rosana, mais nova, é adotiva, né? E ela ajuda a cuidar de uma irmã que tem esquizofrenia. Então, a cada 3 meses, a tia luta lá em casa. Então, no total, nós somos 8 pessoas morando na mesma casa, na roça, né? Quem tem a oportunidade de conhecer lá. Somos uma família, vivemos como todas as outras, mas graças a Deus a gente vive muito feliz. A gente tem muito amor um pelo outro. A gente é muito unido. Quem tem a oportunidade de viver lá com a gente sabe que é assim. E a gente vive muito em paz. E eu sou extremamente grata demais por eles, porque eles sempre me ajudaram muito a atravessar por tudo isso. A rede de apoio foi fortalecida mesmo. Ai, de fato, dá vontade de ficar aqui escutando, porque é tão gostoso, é uma história tão linda. E igual ela falou, a rede de apoio é o que faz toda a diferença. É o amor, é o carinho. E não é à toa que todo mundo que eu fui atrás, porque agora o finalzinho é aquela coisa, né? Todo mundo assim, falando, ai, a Valquíria, ai, a história dela é muito linda, ai, mas ela é maravilhosa, mas ela é assim, 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 assado. E aí tem um monte de gente querendo dar um recadinho pra você. Olá, pessoal. Tá sem Que alegria poder falar dessa pessoa que ser especial é muito pouco. É uma pessoa incrível, inominável. Começa de novo. Olha, eu vou até ficar aqui escutando. Não, isso eu não esperava, não. Não? Adoro essa parte. Olá, pessoal. Que alegria poder falar dessa pessoa que ser especial é muito pouco. É uma pessoa incrível, inominável. Uma pessoa que, quando a gente fala dela, a gente lembra de generosidade, de bondade, de amor, de paz, de alegria. E que ressignifica muito bem os desafios que a vida nos traz. Tá sempre com um sorriso no rosto, de cabeça erguida, nunca desiste, está sempre pronta a ajudar e a lutar, e acolher a todos que precisam. Falar de Valquíria é falar desse ser humano ímpar, que é um desafio para todos nós. É o tipo de pessoa que a gente busca ser cada dia, humanizada e especial. Amamos sua vida, um beijo. Ela tá aqui, eu tô como mãe, a falar de resiliência, de dedicação,
força, amor. Ela é uma mãe maravilhosa, sempre dedicada, sempre empenhada. Nós duas somos completamente diferentes, mas uma completa a outra. E pode ter certeza que eu te amo muito. E no que você precisar, a hora que você precisar, você pode me ligar que eu vou estar lá. Conta sempre comigo, tá? Te amo. Querida, o que eu tenho a te dizer é que eu te desejo tudo de bom na sua vida, que Deus te abençoe, ilumine, proteja hoje e sempre. Eu te amo muito e você é uma mãe super dedicada, né? Super pra frente e merece tudo de bom na sua vida, viu? Te amo muito. Eu te amo muito, você é minha super heroína. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter posto você na minha vida. E eu te desejo muitas coisas de bom, viu? Mamãe, eu, vovô, queria te falar que você é muito importante na nossa vida. E a Maria Eugênia, vem cá, Maria Eugênia. E a Maria Eugênia também é muito importante para nós, né, Valquíria? Você, o Antônia, o Uriel, vocês é muito importante para nós. Parabéns para você. E obrigado, filho. Estou aqui para falar quanto eu amo e admiro a Valquíria. Não só como amiga, mas também como mãe. Nós temos uma amizade de anos e anos. E tive também o privilégio de batizar a Maria Eugênia, a filha dela. Então nós somos comadres. A Valquíria é uma pessoa maravilhosa. A Valquíria é uma pessoa guerreira, uma fé imensa que sustenta ela e a todos ao seu redor. Ela nos inspira. E ela também é maravilhosa enquanto mãe. Ela é uma mãe dedicada, é uma mãe que passou por muitas barreiras na gestação. Depois, principalmente com a Antônia, quando nasceu, né? A Antônia teve muitos problemas de saúde, eu acompanhei de perto. E foram momentos difíceis, delicados, mas que ela, com a sua força, com sua fé e com sua garra, superou a todos os obstáculos. E são muitas as qualidades da Valquíria enquanto mãe. E eu não conseguiria falar dela sozinha. Então eu conto com a ajuda das amigas comadres dela, para falar um pouquinho sobre ela agora. A Valquíria é uma mãe forte, dedicada e cheia de amor. Sua determinação é admirável. Um exemplo de mãe para todos. Falar da Valquíria é fácil, né, amiga? A gente aprende com ela todos os dias. É uma coisa que eu nunca esqueci quanto à maternidade, é que a primeira coisa para você ter uma maternidade leve, uma maternidade abençoada, é você aceitar os seus filhos, né? Do jeito que Deus te deu. Então, assim, vou levar isso pro resto da minha vida, viu, querida? Valquíria, seu valor é imenso e sua presença faz diferença todos os dias em nossas vidas. Nós te amamos! Beijo das comadres! Querida amiga Valquíria, falar de você é fácil. Quem te conhece e convive com você sabe. A mãe maravilhosa, dedicada, batalhadora, amorosa, religiosa, de um coração enorme e grata por tudo que vive. Então, não temos palavras suficientes para expressarmos a nossa admiração e o nosso carinho por você. Você é uma irmã que Deus colocou em nossas vidas. Te amamos muito. Amiga, me deram essa missão agora de falar de você. Mas falar de você é falar de um pedaço de mim. Não tem como, você sabe disso. Você é uma pessoa que é um pedaço de mim, eu sinto isso. E muitas vezes nós vamos definir nossa amizade e nós duas sabemos que nossa amizade é muito mais do que amizade. E que a gente não encontrou uma palavra, juntas a gente não encontrou uma palavra para definir o que a gente vive e o que a gente sente. E aí esses dias eu tava pensando sobre isso e nada mais do que Coríntios, porque o nosso amor não é invejoso, ele só quer o bem. O nosso amor é genuíno. Então, amiga, você esteve comigo quando eu estive muito forte. Quando eu estava forte, você estava comigo. E principalmente quando eu estava quebrada, você estava comigo. Muitas vezes eu sinto que eu não consigo nem retribuir
né? Tudo que você é e representa na minha vida, o tanto que eu te amo. Mas saiba que eu quero estar com você por toda a eternidade. O que a gente vive é muito forte, é muito intenso. A gente fala pelo olhar. Uma olha na outra, já sabe o que a outra quer dizer. Como é que se explica essa nossa conexão? Minha irmã de alma, minha irmã da vida. Eu amo teu colo. Eu amo ter você na minha vida. Você é uma das pessoas que mais me completa. Você é a pessoa que mais me conhece. E eu tenho certeza que eu também te conheço. Eu amo teu abraço. Amo quando você vem aqui do nada. Quando você aparece. Ai, amiga, falar de você é falar de um amor que realmente vem do coração de Deus. Eu amo muito você. Tia Kida, obrigada por você cuidar de mim, por cuidar da vovó, de mim, da Antônia, da Maria Eugênia, do vovô. Que Deus abençoe muito você. Você é uma heroína pra mim. Mamãe, eu com a vovó queria falar que a gente ama muito, que a gente deseja tudo de bom pra sua vida. E a vovó queria falar que ela é muito grata por o que você faz pra vida dela, viu? Manda beijinho, vó. A Kida, quando ela era solteira, ela pedia muito pra Deus uma pessoa que desse certo com ela, que Deus abençoasse. E Deus mandou pra ela o Eriel, né? O pai das filhas dela, essa pessoa tão querida e especial nas nossas vidas. E ele também quer acenar, né, todo o sentimento que ele tem por você, Kida. Mamãe, muito obrigada por tudo. Você é minha super heroína. Muito obrigada por cuidar da vovó, do vovô, de mim e da irmã. Isso. Eu tentei segurar, né? Mas aí é difícil, né? Olha, eu quero te agradecer por ter vindo, contado um pouquinho dessa história linda, maravilhosa. E essas pessoas aí que te amam, que te adoram, que tem uma história linda, querem te dar um abraço. Você é a escada da minha subida. Você é o amor. Pode ver. É meu abrir de olhos do amanhecer. Aí. Verdade que me leva. Meninada! Ai, que lindo! Obrigada! Que bem de longe, Que gracinho! Vem cá, Antônia, deixa eu te dar um beijo. Obrigada, meu amor. É muito amor. É muito amor. Nossa, agora eu desestabilizei. Vou te entregar mais um presente. Segura pra mim, Rosana. Esse aqui, ó, é das suas amigas, das comadres, tá? As suas comadres me mandou entregar. Tô achando que isso aqui tem uma coisa especial, você tem que abrir. Deixa eu te ajudar. Segura pra mim, Ariel, por favor. Ai, gente, assim, eu só tenho a agradecer. Todos me sustentaram muito, né? Durante toda essa história. Me sustenta até hoje, né? Então eu só tenho a agradecer. Eu não imaginava. Eu confesso que eu não tinha. Você é uma pessoa muito. Você entrega tanto amor. Então você só tem a agradecer, né? O que Deus faz por mim. Ô mãe, você gostou dos vídeos? Aí, ó. Que linda. E eu também quero te entregar um presente, ó. Esse daqui, ó, da Visual. Ai, um presente pra deixar você mais linda. Um presente da Floricultura. Muito obrigada. E do Empório Baquião, que é o nosso patrocinador. E dizer que essa história é linda, maravilhosa. E a gente fica muito feliz de você ter compartilhado com a gente. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. De coração, viu? Muito obrigada que mesmo. Deus abençoe muito a sua vida. E a vida, não sei nem qual que é a vida de todos, né? Que Deus abençoe muito a vida de todos. Com certeza, vocês foram pra mim essencial. Todos os meus amigos, todos os meus familiares, né? Falta muita gente, né, que eu não citei, né? Mas me ajudou a atravessar tudo isso, né? Me fortaleceu muito. Eu falo que se eu sou o que eu sou hoje, é resultado, né, do que eu vivo com as pessoas que eu vivo. Fica aqui o meu sincero abraço, agradecimento, né?
a todos os meus amigos, né, a todos vocês que apareceram na filmagem, aos que não apareceram, mas que sabem, né, a todas as pessoas, os meus pacientes que dividiram isso comigo quando eu passei por tudo isso, né, e a toda essa cidade que me acolhe tanto, né, então que Deus retribua em bênçãos na vida de cada um de vocês, na sua vida, Patrícia. Amém. É bom compartilhar, né. Vou embora com o coração assim, cheio de alegria, né? Eu tenho passado por um momento muito difícil na perca, né, da Liviane, que é nossa amiga, e eu sou muito próxima do Paulo, então assim, com o coração apertadinho esses dias, saio com o coração aqui imenso cheio de amor, de carinho, né? Mais uma prova de Deus, né, gente? É aquilo que eu falo, é um dia de cada vez, todos eles com Deus, sempre, né? E eu tenho só a agradecer, e eu convido vocês para ver essa história maravilhosa aqui na MAV TV, segunda-feira, às 7h30 da noite. E agora eu tenho um recado especial para vocês. Você que gosta daquele tiragosto diferenciado, gosta de uma bebida selecionada ou de uma carne extremamente de qualidade, chegou em Nova Resende agora o Empório Bastião. Ele é um empório especializado em carnes e muita diversidade. Agora, lá na Rua Major Francisco Anacleto, 191. Venha conhecer. Magnólia é símbolo de força silenciosa, elegância natural e uma beleza que não pede permissão. Ela inspira essa coleção criada para mulheres que carregam luz própria. Cada joia da coleção Magnólia representa a mulher que conquistou o seu espaço sem precisar levantar a voz, que entende que poder também mora na delicadeza e que luxo verdadeiro é ser inteira, segura e autêntica. Aqui, o brilho não vem apenas das pedras, vem da atitude, da presença e da certeza de quem sabe o seu valor. Magnólia é para quem não espera ser escolhida. Ela escolhe, ela decide, ela brilha por si. Magnólia, uma coleção visual. Fala pessoal, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Na próxima quarta-feira, dia 11 de março, às 7h30 da noite, vamos estrear aqui pela MAV TV o Arena da Vila, falando sobre o nosso esporte local, nosso esporte regional e muitas outras informações. Vai ser aquele bate-papo com atletas, com pessoas que gostam do esporte. E você, é claro, convidado especial para a gente bater uma bola por aqui e, é claro, participar ativamente do esporte e mostrar o que anda acontecendo no esporte. Tá certo? Então fica aqui o convite especial para você. Quarta-feira, 11 de março, aqui na MAV TV às 7h30 da noite. Espera, hein? VilaCast, o podcast da MAV TV. O nosso encontro de toda terça-feira, sempre recebendo um convidado especial, falando de diversos assuntos, seja política, seja música, atualidades do momento e muito mais. O próximo pode ser você aqui, batendo esse papo legal comigo. Então, espero você toda terça-feira aqui na MAV TV, às 7h30 da noite. A ASA realiza um trabalho que vai muito além de entregas de cestas básicas. Existe um processo criterioso por trás de cada atendimento. As famílias que recebem auxílio passam por um acompanhamento da assistência social. Cada situação é avaliada com responsabilidade e respeito. O objetivo é garantir que a sua doação chegue a quem realmente precisa. Quando você doa, pode ter certeza que a sua contribuição está sendo direcionada com seriedade. Então, se você quiser fortalecer esse nosso trabalho, seja com tempo de voluntariado, seja com doações de alimentos, seja com dinheiro, qualquer maneira de ajuda é muito bem-vinda. Então, entre em contato com a ASA e venha fazer parte desse projeto maravilhoso que leva o alimento à mesa de muitas pessoas. Ser mãe é tanta coisa que eu não sei nem explicar.
Mas aqui no nosso programa de Mãe para Mãe, a gente traz mães com diferentes histórias. Mães que trazem histórias inspiradoras, mães que têm algumas histórias tristes, mas também que tem histórias que, olha, vale a pena pegar até o lencinho para dar uma enxugadinha na lágrima do outro lado. Então eu venho convidar você para assistir o nosso programa aqui na MAV TV, às segunda-feira, 7h30 da noite. Eu tenho certeza que as histórias dessas mães aqui vão fortalecer ainda mais a sua maternidade.